Olá pessoal, aqui Juliano, aqui explicações matemáticas da Unicesumar. E hoje nós vamos estar resolvendo aqui alguns exemplos de derivadas. Vamos nessa comigo? Muito bem, então vamos resolver nosso primeiro exemplo aqui. Então temos a função y igual a raiz quadrada de 10x mais 6. E nós queremos saber a derivada desta equação aqui. Então, aqui a gente percebe que é uma função composta. Para resolver derivadas de uma função composta, nós utilizamos a regra da cadeia. Aqui é a nossa primeira regra que nós vamos utilizar para resolver os exemplos, que é esta regra aqui, ó. Esta é a regra da cadeia. Então, ela fala que a derivada da função y em relação a x vai ser igual a derivada da função y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x, tá? Então aqui, quando se tratar de função composta, a função interna, a gente sempre vai chamar ela de u. Então a nossa função interna aqui é 10x mais 6, então vamos chamá-la de u. E aqui nós podemos reescrever a equação. Então nós podemos escrever aqui que y vai ser igual a raiz quadrada de u. Raiz quadrada de u, que também pode ser reescrita como sendo u elevado a meio. E aqui o nosso u vai ser igual a 10x mais 6. E aqui nós temos que derivar essas equações aqui, tá? Então, como que a gente deriva isso aqui? Aqui não temos uma função composta, né? Então, nós utilizamos outra regra, que é a regra do tombo ou da potência, que é essa regra aqui. Então, já vamos ver duas regras de derivação aqui neste exemplo. Então, o que fala a regra do tombo ou potência? Ele fala o seguinte, que o expoente tomba multiplicando e diminui um do expoente. Tá? Vamos fazer aqui para ficar mais tranquilo. Então, a derivada de y em relação a u vai ser igual a meio tomba multiplicando, então meio vezes 1 vai dar meio. O u permanece e diminui 1 do expoente. Meio menos 1. Logo, a derivada de y em relação a u vai ser igual a meio u, meio menos 1 fica menos meio, tá? Que utiliza-se mínimo múltiplo comum para resolver o exponencial aqui, ok? E aqui nós temos a nossa derivada, né? De y em relação a u. E a derivada de u em relação a x vai ser igual. Vamos utilizar a regra da potência, o tombo, né? Temos o expoente 1 aqui. Então, o 1 tomba multiplicando. Então, 10 vezes 1, 10. Diminui 1 do expoente. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. Então, 10 sozinho. 10 vezes 1 é 10. E aqui nós estamos derivando em relação a x, né? Derivada de u em relação a x. O 6 não tem x aqui, então ele é uma constante. E derivada de constante é o quê? 0. Tá? Logo, a nossa derivada de u em relação a x vai ser 10. Então aqui nós já temos condições de aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada de y em relação a quem? A x vai ser igual derivada de y em relação a u. Derivada de y em relação a u é quem? É meio vezes u. Quem que é u? 10x mais 6 elevado ao expoente negativo meio vezes a derivada de u em relação a x. Derivada de u em relação a x, que é 10. Simplificando aqui a equação, vai ficar a derivada de y em relação a x vai ser igual. Meio vezes 10 vai ser 1 vezes 10, 10 dividido por 2, 5. E aqui o meio está negativo, né? Então, a gente inverte o numerador para denominador. E meio volta para a raiz quadrada. Então, vai ficar 5 dividido por raiz quadrada de 10x mais 6.
Esta é nossa derivada de y em relação a x, resolvida a equação. Beleza? Vamos para o próximo exemplo? Muito bem, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo exemplo. Então, temos a função y igual, abre parênteses, 3x² mais 2, isso tudo ao quadrado, dividido por 2x mais 1. E nós queremos saber a derivada desta equação. Então, nós já vimos que função composta é regra da cadeia. E aqui nós temos para aplicar nossa terceira regra, que nós temos uma divisão de função aqui. Então, quando nós temos uma divisão de função, nós aplicamos a regra do quociente. Então, nós temos aqui a nossa regra do quociente, que é uma divisão de função. Então, nós temos aqui que chamar aqui a função de cima f de x. Então, essa aqui nós vamos chamar de f de x. E a função de baixo de g de x. Beleza? Vamos reescrever estas funções aqui. Então, f de x, nós temos que é igual a 3x² mais 2, isso tudo ao quadrado. E a função g de x, nós temos que é 2x mais 1. Vamos derivar essas duas funções aqui. A f de x, nós olhando aqui, nós vemos que é uma função composta. Então, função composta, regra da cadeia. Aqui, pessoal, o f de x vai ser igual a y, tá? Então, nós temos que a derivada da função f de x é uma função composta. Então, a função interna nós temos que chamá-la de u. Beleza? Então, podemos escrever aqui que a função f de x vai ser igual a u ao quadrado. E a nossa função u vai ser igual a 3x² mais 2. Beleza? Agora nós podemos derivar bem tranquilamente aqui as duas funções. A derivada da função f de x em relação a u vai ser igual. Aqui, regra do tombo, né? Então, temos o expoente 2 aqui, ele tomba multiplicando. 2 vezes 1, 2. Diminui 1 do expoente. 2 menos 1, 1. U elevado a 1 continua u. Logo, temos a nossa derivada aqui. A derivada de u em relação a x, ela vai ser igual. Mesma situação aqui. Temos 3x², é regra do tombo aqui. Então, 2 toma multiplicando, 2 vezes 3, 6, diminui 1 do expoente, 2 menos 1, 1, x elevado a 1, permanece x. E aqui nós temos derivando em relação a x, né? Tem o 2 aqui, não tem o x acompanhando, então é uma constante. Logo, derivada de constante é zero. Então, a nossa derivada de u em relação a x vai ser 6x. Para aplicar a regra da cadeia. Então, vamos aplicar aqui embaixo, ó. Derivada da função f de x em relação a x, ela vai ser igual a quê? Derivada de y de u. Aqui, já falei, né? Que o y é igual ao f de x. Então, a derivada de f de x em relação a u vai ser 2u. Quem que é o u? 3x² mais 2. Vezes a derivada de u em relação a x. A derivada de u em relação a x é 6x. Tá? Então, a derivada da função f de x em relação a x vai ser igual. Aqui é simplificar a equação, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Multiplicação de bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Tá? Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24x. Esta é a nossa derivada da função f de x. Ok? Agora nós podemos partir para a função g de x. Função g de x, derivada da função g de x em relação a x,
Aqui tá bem tranquilo, né, pessoal? Aqui é a regra do tombo, tá? Não é a regra da cadeia, não precisa. Então, o expoente tomba multiplicando, 1 tomba multiplicando 2, então 2 vezes 1, 2. Diminui 1 do expoente, 1 menos 1, 0. X elevado a 0 dá 1. 2 vezes 1, 2. Aqui, derivada de constante é 0. Logo, temos a nossa derivada de g de x em relação a x, que é 2. Tá? E aqui temos agora a condição de resolver esta equação aqui, aplicando a regra do quociente, porque já temos a derivada da função f de x e a função g de x. Tá? Então, vamos subir aqui. Beleza. Então, a derivada da função f de x dividido pela função g de x em relação a x vai ser igual a quem? G de x, quem que é o g de x? 2x mais 1. Então, 2x mais 1. Vou colocar entre parênteses aqui. Vezes a derivada da função f de x em relação a x. Quem que é a minha derivada da função f de x em relação a x? Aqui, tá? Então, vezes 36x ao cubo mais 24x, parênteses, menos a função f de x. Quem que é a função f de x? Nossa função f de x está aqui, ó, que é 3x quadrado mais 2, isso tudo ao quadrado, vezes a derivada da função g de x em relação a x, tá? Qual que é essa derivada? Aqui ela, ó, 2 vezes 2, dividido pela função g de x ao quadrado. Então, g de x é 2x mais 1, então vai ser 2x mais 1 ao quadrado. Tá? Logo, esta é a nossa derivada. Temos a nossa resposta aqui e aplicamos nossa terceira regra, que é a regra do quociente. Vamos para o próximo exemplo? Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um exemplo de derivadas. Então, temos a função y igual 2x quadrado vezes, abre parênteses, 3x quadrado mais 1 ao quadrado. E nós queremos saber a derivada desta função. Aqui nós vamos aplicar nossa quarta regra. Então, só relembrando, nós já aplicamos a regra da cadeia, a regra da potência, a regra do quociente e agora nós vamos aplicar nossa quarta regra. Lembrando também que para aplicar a regra da cadeia é em função composta, a regra do quociente é a divisão. E aqui, como nós temos uma multiplicação, nós vamos aplicar a regra do produto, beleza? Então nós temos aqui a regra do produto, que temos uma multiplicação da função f de x e g de x. Então aqui nós vamos chamar 2x quadrado de f de x e a 3x quadrado mais 1 ao quadrado nós vamos chamar de g de x, tá? Para poder aplicar a regra do produto. Então nós vamos reescrever aqui. Então nós temos que a função f de x vai ser igual a 2x quadrado e a função g de x nós temos que é 3x quadrado mais 1, isso tudo ao quadrado. Beleza? Agora nós temos que derivar estas duas funções. A derivada da função f de x em relação a x, aqui é tranquilo, né? Vamos utilizar a regra do tombo ou potência, que o expoente tomba multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4. Diminui 1 do expoente, 2 menos 1, 1, x elevado a 1 é x. Logo, já temos a nossa derivada de f de x. A função g de x, olhando ela aqui, temos uma função composta. Então, função composta, regra da cadeia, tá?
E função composta, a função interna, nós chamamos de u. Tá? Então, reescrevemos ela aqui, ó, sendo g de x igual a u elevado ao quadrado. E a nossa função u vai ser igual a 3x² mais 1. Temos que derivá-la agora essas duas funções aqui. Então, a derivada da função g de x em relação a u vai ser quem? Aqui nós também utilizamos a regra do tombo ou potência. Expoente tomba multiplicando, 2 vezes 1, 2, e diminui 1 do expoente. 2 menos 1, 1. U elevado a 1 continua u. Temos a nossa primeira derivada da função g de x aqui, em relação a u, né? Aqui, a derivada da função u em relação a x vai ser igual. Então, aqui, a derivada de u em relação a x, aplicamos a regra do tombo. 2, expoente 2 tomba multiplicando, 2 vezes 3, 6. Diminui 1 do expoente, 2 menos 1, 1. X elevado a 1 continua x. E aqui, como nós estamos derivando em relação a x, o 1 é uma constante, porque não tem x aqui. Então, derivada de constante é zero. Logo, a derivada de u em relação a x é 6x. Agora, para resolver a derivada de g de x em relação a x, nós já temos condições de aplicar a nossa regra da cadeia. Beleza? Então, temos aqui a nossa regra da cadeia, que é a derivada. Aqui o g de x, pessoal, é igual a y, tá? Então, a derivada da função g de x em relação a x vai ser igual. Quem que é meu dy du? Aqui, lembrando que o y é igual ao g de x. Quem que é meu g de x du? Então, tá aqui, ó. G de x du vai ser 2u. Então, 2, quem que é o u? 3x² mais 1, vezes a derivada de u de x. Derivada de u de x, 6x. Simplificando a equação aqui, nós temos que a derivada de g de x em relação a x vai ser igual. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. 36. Multiplicação de bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Tá? Aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Então, mais 12x. Logo, temos a nossa derivada de g de x. Agora, nós podemos aplicar a nossa regra do produto aqui. Então, a nossa derivada da função f de x vezes a função g de x em relação a x vai ser igual a função f de x. Quem que é a nossa função f de x? 2x². Tá? A derivada da função g de x vai ser 36x ao cubo mais 12x. Mais a função g de x. Quem que é a função g de x? 3x² mais 1 ao quadrado, vezes a derivada da função f de x. Função f de x, a derivada dela é 4x. 4x. Deixa eu dividir aqui, pessoal. Tá, então 4x. Logo, nós temos a nossa derivada aqui.